os 3 discípulos não sabiam como se portar diante daquela pessoa, principalmente Saulo, porque Sadoc está ali mais como uma companhia tão ilustre. Rapidamente procuram e oferecem a Saulo o banco mais confortável daquela casa, humilde e miserável. Saulo entende o gesto, o ato, e com um sorriso de ironia senta-se no banco. E começa a observar, são pessoas que, e essa é a escrita do livro, mas hoje nós já não usamos mais esse termo, pessoas sendo ali que estão com a sua aparência corroída pela lepra, hoje hanseníase, mulheres doentes carregando seus filhos no colo, viúvas desesperadas por um abrigo, aleijados, e aí ele vai olhando tudo aquilo e vai sentir um mal-estar. E diz interiormente: Sadoc desta vez se equivocou. Como pessoas tão miseráveis podem ser para nós alguma ameaça? E ele continua ali aguardando o que Sadoc dizia para ele seria o momento mais importante, e olhando as pessoas, ele não deixava de ter uma ironia e um riso de canto de boca. Para nós, o mais importante, embora o próprio título é a pregação de Estevão, porque o que vai causar impacto nele é depois, quando Estevão vai fazer a sua, hoje nós chamaríamos de palestra, mas o importante para nós é que Jesus está dizendo para tomarmos cuidado que a luz que há em nós não seja treva. Saulo era doutor da lei, conhecedor das Escrituras, sabia as Escrituras e dominava a lei mosaica como poucos. Era dirigente, se assim podemos dizer, dentro do Sinédrio. Luz ele já havia conquistado, porque o conhecimento, quando conquistamos, ele é uma propriedade do Espírito. Ele já tinha este conhecimento, mas por enquanto, o conhecimento que estava dentro dele, ele utilizava de maneira equivocada, sendo para ele mesmo trevas. Porque a gente pode dizer, mas ele conhecia a lei de Moisés, por isso ele tinha esse comportamento. Estevão, que antes era Gesiel, também conhecia as Escrituras, e o seu comportamento diante das pessoas não era este. O próprio mestre de Saulo, Gamaliel, também conhecia as Escrituras e não tinha essa postura diante das pessoas. Então, Saulo tinha um conhecimento e utilizava esse conhecimento de uma maneira equivocada. Então, tudo aquilo que ele já tinha, ao invés de ser luz na sua caminhada, estava se transformando em trevas. E o que Emmanuel vai fazer com este versículo? Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Ele vai nesse capítulo 33 dizer que nós ainda temos por hábito, por comportamento, valorizar muito a posição em que a pessoa está. A posição da pessoa é mais importante do que ela. Então nós temos aquilo, se a pessoa chega e a gente já o apresenta como doutor, parece que isso muda para nós. Porque sendo doutor, ele merece mais respeito, ele sabe mais. E Emmanuel vai dizer que nem sempre conhecimento é sabedoria. E nem sempre conhecimento já é luz. E é interessante quando ele faz esse apontamento, porque na questão 751 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar por que pessoas que do ponto de vista intelectual, de conhecimento, elas são tão avançadas e ainda cometiam, vamos pensar século XIX, o infanticídio, matava crianças. E nessas culturas, isso era aceito e aprovado pela legislação. Então Kardec dizia, como
Como é que pessoas com tanto conhecimento, já avançadas intelectualmente, cometem um infanticídio e a própria lei os assegura? Século XIX, ele está dizendo isso na França. E os espíritos vão dizer para ele que nem sempre aquele que tem muito conhecimento, ele também tem o seu desenvolvimento moral. Que há pessoas que elas realmente têm a inteligência desenvolvida, já viveram muito, já caminharam muito, mas não tiveram ainda o seu progresso moral. O conhecimento já tem, mas desse conhecimento íntimo, ele não está fazendo com que essa luz seja para ele o que ilumina seu caminho. Quando Jesus diz para a gente tomar cuidado para que não seja trevas, é que o conhecimento adquirido, a luz já conquistada, não comece a complicar a nossa própria caminhada. E Emmanuel vai dizer que quando alguém tem algum título, conhecimento, destaque, rapidamente nós já os colocamos como pessoas importantes, pessoas mais adiantadas. E ele diz: cuidado, observe melhor se nesta pessoa também já brilha a luz divina. Porque às vezes, é o que está na questão 751, o conhecimento está à frente e nós não podemos negar a importância do conhecimento. Mas esse conhecimento não está sendo guiado pela luz divina. E não sendo guiado pela luz, é muito perigoso que este conhecimento seja a própria pedra de tropeço daquele que já o adquiriu. Então Emmanuel vai dizendo que há muitas pessoas que, e aí ele vai fazer uma comparação, que há aqueles que, observando um campo, ele consegue apontar todas as dificuldades daquele campo, o que precisa ser trabalhado. Então, gente, para eu apontar algo, para eu chegar aqui, por exemplo, e apontar questões na estrutura deste centro que precisam ser cuidadas, é porque esse conhecimento eu já tenho. Emmanuel diz que a pessoa já tem esse conhecimento, ela consegue apontar as necessidades, mas não se movimenta para ajudar nas mudanças. Saulo reconheceu naquele grupo as dificuldades, as misérias, as enfermidades, a pobreza, mas o olhar dele foi daquele agricultor que olha para o campo e diz: isso precisa melhorar, isso precisa melhorar, isso precisa melhorar. Mas esse conhecimento em Saulo e neste que sabe avaliar o campo ainda está mais para trevas do que para a luz. Por quê? Porque não faz o movimento da ação. Quando nós temos um conhecimento, este conhecimento, para continuar aceso em nós como luz, ele precisa na nossa ação ser apresentado. Nós precisamos, naquilo que fazemos, mostrar essa luz que já existe em nós. Saulo tinha conhecimento, mas não tinha ação, porque para ele bastava o conhecimento, ser um doutor dentro do sinédrio, mas não praticado. Mas é Jesus. Esse é o versículo 35 do Evangelho de Lucas. No 36, ele vai dizer assim: aí ele está mudando, Jesus. Se o teu corpo está todo iluminado, sem o menor traço de escuridão, estará iluminado, como a candeia que com o seu brilho ilumina você. Não é estranho? Porque aí Jesus primeiro falou que a gente precisa tomar cuidado para que a nossa luz não seja trevas. Depois ele vai dizer: mas se o teu corpo está todo iluminado, sem nenhum traço de escuridão, nós estaremos como a candeia. O que acontece com a candeia? Quando a luz dela acende, ela ilumina tudo que está à sua volta. Então nós vamos pegar o mesmo Saulo para ver quando ele era uma luz que expressava trevas
E este mesmo Saulo sendo agora o versículo 36. Depois do encontro com Jesus às portas de Damasco, ele fica cego fisicamente, mas isso para nós não é pouca coisa, porque Jesus usou muito a questão da visão, ele curou muitos cegos e isso não foi por acaso, para que mostrar para nós que sem a visão clara, nós ainda escolheremos, como foi lido no texto, portas largas, fugindo das portas estreitas, que são as que nós precisamos na nossa caminhada. Mas agora a gente vai dar um passo à frente e vamos para o primeiro capítulo da segunda parte do livro Paulo e Estevão. E nesse segundo capítulo, na segunda parte, primeiro capítulo, diz rumo ao deserto. Gente, ele já encontrou Jesus, ele ficou cego, quem lhe traz a cura é Ananias. Ele pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus diz para ele: entra na cidade e lá te direi o que deves fazer. Ele está agora nesse momento e depois que ele recebe a visão, sabe quem ele vai procurar? O Sadoque, o mesmo que o levou até a casa do caminho em Jerusalém. E Sadoque se recusa a atender. Porque agora corria uma notícia que por causa do sol do deserto, Saulo havia perdido o juízo, tinha ficado louco. E andava falando por aí que tinha visto o carpinteiro, aquele que tinha morrido crucificado. Então agora ele já... Lembra quem tinha muita inteligência, o doutor? Agora ele já não era uma pessoa confiável. E como Sadoque, outros não aceitam atender. Quem é que vai estender a mão para ele? Ananias, o mesmo que lhe tirou a cegueira, que hoje para nós da doutrina espírita, passe, ação fluídica, trabalhou ali o magnetismo e ele pôde recuperar a visão. Ananias o aconselha e outros que ele deve estudar, seguir para o deserto e lá ficar durante algum tempo, meditando e aprendendo as lições do Evangelho. E o que vai acontecer? Antes da sua partida, ele é convidado a visitar uma outra casa do caminho. Aquele foi a primeira vez, ficava em Jerusalém. Agora ele é convidado a ir em Damasco. E o mesmo Saulo, que havia entrado numa casa do caminho, com o título de doutor da lei, com aquele respeito, o melhor banco para ele, a ironia, agora vem Saulo de novo. Ele ainda é Saulo, não tinha mudado o nome. E entra numa casa onde, do caminho onde era, usada de que maneira? Um cômodo, uma partezinha da casa de uma mulher viúva que tinha um filho doente, paralítico, e ela alugava aquele pedacinho para que esse dinheiro pudesse ajudá-la a cuidar e criar este filho. Saulo entra. Gente, ele está diante do mesmo cenário. Senhoras, mães com filhos nos braços, leprosos, pessoas aleijadas, doentes, ele está diante do mesmo cenário. Só que quando ele corre o olhar, o sentimento dele muda. E ele olha para pessoas necessitadas, mas irmãos como ele. E quando ele está percorrendo o olhar e observando aquela cena, ele diz, ele para si mesmo, que ele recorda a primeira vez que entrou na casa do caminho. E que agora ele estava diante de um local ainda mais simples, porque era menor, era adaptado do que a casa de Jerusalém. Mas agora ele olhava para cada um e se sentia num ambiente onde havia a presença de Jesus. E ele ali, comovido com o local, senta-se e vai ouvir a pregação de Ananias. Ananias pega uma parte dos pergaminhos, faz a leitura, traz a explicação para todos e ele está lá
atento a tudo. E antes ele olhava as pessoas com um olhar de ironia, querendo sair daquele local em Jerusalém, onde tudo ali para ele parecia lugar que lhe trazia assim até um asco, né? Uma coisa ruim. Agora ele está no mesmo local, em termos de trabalho, porque ele está também numa celebração, e ele ali vai olhando a todos de uma outra maneira. Quando Ananias termina as suas explicações, ele vai de pessoa em pessoa, aplicando o passe, que hoje a gente chama o passe, e trazendo uma palavra de conforto a cada um que estava. Por isso, gente, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Nós estamos agora, neste momento, diante de uma passagem do Evangelho, buscando estudar, e na doutrina espírita não tem ninguém de destaque, ninguém. Porque todo aquele que fala do conteúdo da doutrina, fala de algo que foram os espíritos que trouxeram. Então, na doutrina espírita somos todos iguais. Uns buscando o estudo para oferecer, mas todo mundo tem alguma tarefa. E Ananias, depois que termina a sua pregação, vai de pessoa em pessoa e ele vai impor as mãos, como está no livro. O que a gente vive na doutrina espírita, num centro espírita, recebendo paz. E ao final disso, todos receberam água e um pedaço de pão. E Saulo vai dizer, gente, olha, doutor da lei, vivia em todo conforto, perde tudo, agora lhe é entregue água e um pedaço de pão. E em lágrimas ele diz que não pode descrever o sabor que aquela água tinha e o que ele sentia ao comer aquele pão. Porque ele agora permitiu que todo o seu corpo estivesse iluminado, deixando as trevas daquilo que ele impunha como ser melhor que o outro e permitindo que Jesus agisse sobre ele. Ananias era como essa candeia que, passando entre as pessoas, oferecia luz, e à medida que Ananias oferecia essa luz, todo mundo se sentia iluminado. E Saulo vai chorar convulsivamente. E o que mais o emociona é que no final daquela reunião, ali tinham pessoas doentes, todos os tipos de dificuldade. No final da reunião, aquele momento é oferecido para ele. E todos oram a Jesus, pedindo que lhe trouxesse força, coragem para a tarefa que ele tinha à frente. E ele diz, pela primeira vez, me senti acolhido, amado e respeitado entre irmãos. Ele, naquele momento, estava sentindo o que é a luz verdadeira, porque nós, atualmente, ainda nos distraímos muito com a luz artificial. Então, a gente busca muito a luz do mundo. Mas Saulo, que sai dessa luz artificial, encontra a verdadeira luz, porque o sol de nossas vidas é Jesus Cristo. Então, por que essa segunda parte do livro? Para que agora a gente possa entender quando Jesus diz que, quando nós permitimos que o conhecimento que a gente já recebeu, principalmente do Evangelho, passe a ser algo que ilumina, não significa que estamos livres das nossas imperfeições ainda. Nós já não estamos mais criando trevas que dificultem que se ilumine, que o que está dentro de nós ilumine de dentro para fora. Porque nós vamos sempre brilhar de dentro para fora. Porque o que brilha fora normalmente não é uma luz nossa, é uma luz emprestada. E aí Emmanuel vai fazendo um trabalho que eu chamo de amarração, de coxa de retalhos, porque quando ele vai falar dessa questão do ver, da visão, ele vai trabalhando em vários livros e vários capítulos.
E tem um livro que chama Indulgência, um livro pequenininho, que no capítulo 14 ele dá o título de Ver. E ele vai trazer para nós que a visão não é exclusividade dos olhos. Aí a gente acha estranho. E ele vai dizer que nós vemos com muito mais do que os olhos. E ele diz: refletir é ver com a consciência. Então pensemos, que o Beto viveu alguma situação e depois ele senta e vai refletir a respeito da situação. Normalmente, para fazer essa reflexão, a gente volta na cena. Às vezes a gente precisa reconstruir a cena. E se ela foi positiva, ele diz: puxa, aqui foi bom. Preciso prestar atenção e continuar assim. Mas quando a gente chega num determinado ponto que a gente acha que não foi bom, nós sentimos uma vergonha interior. Podemos, pelo nosso orgulho, não dar o braço a torcer e não mostrar para ninguém. Mas dentro de nós a gente sente uma vergonha. E aquela coisa que eu sempre comento, que é a fala dos meus filhos lá em casa: deu ruim. A gente diz: nossa, mas aqui eu não fui legal. Por quê? Porque refletir é ver com a consciência. Na consciência é que estão as leis de Deus. Então ela que vai nos apontar quando estamos certos, pelo caminho certo ou não. Por isso que diante de Jesus, quando Saulo cai do animal, e ele pergunta quem é, e Jesus diz, sou eu, Jesus, a quem persegues. Ele cai com o rosto no chão, chora e começa a fazer essa visão que Emmanuel está dizendo, porque ele vai refletir e ele vai lembrando nas cenas as perseguições que ele fez, e ele diz: Jesus me buscou de todos os modos e de todas as maneiras. Então ele vai lembrando: Estevão era um chamado do Cristo, Abigail era um chamado do Cristo, e eu não enxerguei, mas ele fez essa reflexão. Então naquele momento ele estava vendo com a consciência. Emmanuel vai dizer que imaginar é ver com o sentimento. É quando a gente diz assim: nossa, estou aqui planejando, gostaria de fazer algo. E quando a gente está planejando, nós estamos movimentando os nossos sentimentos, seja para o bom, para o bem, seja para o mal. Então a gente está movimentando os sentimentos. Não, agora eu estou disposto, eu decidi que eu vou conseguir me organizar para semanalmente participar de uma tarefa de auxílio ao próximo. Isso é sentimento que está movimentando dentro de mim. Mas se por um outro lado eu penso: bom, aquilo que fulano me fez, ele não fará de novo. Agora eu vou arquitetar a minha vingança. Eu estou movimentando o sentimento. O sentimento do ódio, da mágoa, da vingança, são sentimentos que estão em mim. Então Emmanuel vai dizer que imaginar é ver com os sentimentos. E esses sentimentos mexem conosco. Coração acelera, às vezes um frio na barriga, é o sentimento, essas emoções mexendo conosco. Ele vai dizer que calcular é ver com raciocínio. Então, quando nós estamos calculando, nós estamos usando a razão, o raciocínio, estamos pensando, organizando, planejando. Mas aquilo que a gente está fazendo o cálculo, naquele momento, nós estamos vendo, utilizando o nosso raciocínio. E ele diz que recordar é ver com a memória. Eu não sei se eu vou acertar o nome dele hoje, Wagner. Nossa, tá vendo? A gente tem que insistir, né? Um dia eu ia acertar. O Wagner, como é que ele vai recordar e ver com a memória? Ele pode agora me contar um fato da infância e se emocionar. Por mais que eu me esforce, eu presto atenção, pode me emocionar, mas quem é que vai reviver a cena? O Wagner, porque ele vai... Quando ele está recordando, ele está vendo com a memória, ele está revendo a cena. E por isso que nele cresce uma emoção maior. Por isso, gente, que tem alguns pratos que quando a gente come,
alguma comida, a gente diz, nossa, quando eu era criança o gosto era diferente. Porque esta comida, ela está envolvida normalmente por uma cena, por uma situação. Eu estudei com a irmã do Beto, foi assim que a gente se conheceu. E eu e a irmã do Beto gostávamos muito de suspiro, sabe aquele suspiro doce que vende no saquinho, gente? E nós duas, na hora do intervalo na escola, fazendo magistério, nós duas saímos da escola, corríamos até um supermercado, comprávamos o suspiro, voltávamos correndo, não dava tempo de comer, íamos para a sala de aula, durante a aula sentava a Meire e eu, e disfarçando para a professora não ver, a gente pegava um suspiro, colocava na boca. E isso era a nossa maior alegria, comer o suspiro assim. Então, o que era gostoso do suspiro era tudo aquilo que a gente fazia. Hoje, gente, eu como suspiro, parece que ele não é igual. Porque sempre que eu olho para o suspiro, eu estou recordando, e recordar é com a memória. Eu contei isso para vocês agora, não surte o mesmo efeito. Porque quando eu estou relatando, na minha memória vem eu e a Meire correndo até o supermercado, comprando. E sempre uma dizia para a outra, a gente ainda vai entrar numa fria por causa disso. E a gente voltando. Isso para nós tinha toda uma emoção. E é isso que Emmanuel está dizendo. Quando ele diz para nós que ver, gente, não é uma exclusividade dos olhos. Porque na verdade isso movimenta tudo em nós. E aí no texto ele vai continuar dizendo, porque a visão, ele vai dizer, é propriedade vasta e complexa do Espírito. Saulo estava entrando novamente numa casa do caminho. Em Jerusalém tinha pessoas sendo ali devoradas pela hanseníase, e em Damasco também tinha. Em Jerusalém tinham mulheres com filhos nos braços, pedindo ajuda para não morrerem de fome. Em Damasco também tinha. Só que a maneira de enxergar de Saulo mudou. Por isso a proposta de Jesus, que nós tenhamos olhos de ver. Porque não basta ver, que é o título que Emmanuel vai dar para o capítulo seguinte. Eu falei do capítulo 33. O 34 do Vinha de Luz, o título é Não Basta Ver. Porque nada é criativo, viu, gente? A gente vai copiando o que já tem na doutrina. Então eu peguei o título do capítulo 34 para ser agora o nosso momento de reflexão. E Emmanuel, neste capítulo, ele vai destacar uma passagem também do Evangelho de Lucas, mas aquela passagem do cego de Jericó. E olha, de novo, o cego, não basta ver. Ele vai destacar que quando o cego enxerga, quando ele passa a ver, ele diz assim, e viu, e seguindo Jesus, ele ia glorificando a Deus. E no versículo continua, e o povo que via isto, dava louvores a Deus. E aí de novo, gente, neste caso, o cego, a luz que estava nele, era uma luz do versículo 36, que quando essa luz nos ilumina inteiro, nós conseguimos deixar que o nosso corpo todo esteja iluminado e quem está em volta vê. O cego, feliz, agradecido, ele contagiava as pessoas próximas de si. E Emmanuel, neste capítulo, vai dizer que nós, quando conhecemos o conteúdo da doutrina espírita, ou do Evangelho, se assim preferirmos, se conhecemos o conteúdo do Evangelho, e ele nos toca como tocou o cego, nós buscamos viver essas lições à luz meridiana e não às escondidas. Então vamos agora entender. Às vezes, nós vamos num centro espírita, fazemos evangelho no lar, mas a gente quer que isso fique bem escondidinho. As pessoas não precisam saber.
precisam saber que eu vou ao centro, as pessoas não precisam saber que eu leio o Evangelho. Isso está escondido, eu não estou deixando que a minha luz brilhe como o brilho da candeia que ilumina a todos. Mas quando nós aceitamos Jesus, a luz meridiana, quer dizer, no mais alto da luz do dia, né, ao meio-dia, claridade, quando nós permitimos que essa luz, que o Evangelho nos toque, a ponto de deixarmos que as pessoas vejam em nós, e aí eu vou me usar como exemplo, porque é sempre bom, viu? Logo que eu comecei na doutrina espírita, eu não gostava de dizer que ia no centro espírita. Então eu estou usando para mim, porque quem fala é o primeiro. Então eu não contava para as pessoas no começo, ainda mais de uma família toda católica aí que eu não falava nada mesmo, no começo. Depois a gente foi participando, mas na escola eu sempre tinha um pouco de cuidado, porque eu falei, sabe aquela desculpa quando a gente quer continuar andando na escuridão? Vai que isso me dê algum problema com um colega de trabalho, com alunos. E um dia, gente, uma aluna fez assim para mim, você vai na igreja? Fiz, sim. Então, qual é a sua religião? E criança de 5, 6 anos, gente, é o máximo. Porque tudo que eles vão falar, eles põem a mãozinha assim, né? Ela fez, qual é a sua religião? Eu fiz para ela, eu sou cristã. Ela ficou me olhando e fez, não conheço não. Passado alguns dias, gente, isso eu estou contando para dizer que foi um dos dias que eu fiquei mais envergonhada na minha vida. Passado alguns dias, eu estou indo para o carro, uma professora readaptada da escola fez, ei, eu olhei para trás, ela falou, espera aí, Rosana. Eu falei, oi. Nossa, eu tinha certeza, a pessoa só me confirmou. Eu disse o quê? Ela falou, eu acabei de conversar com uma amiga sua e ela me disse que você é espírita. Eu olhei para ela e fiz, Ela falou, então tinha que ser mesmo, entra na escola, dá bom dia para todo mundo, gosta tanto de estar com as crianças, puxa, é bem de... Aí eu, na hora, recordar é ver com a memória. Eu lembrei da minha aluninha, que quando ela me perguntou, eu tive a chance de falar a luz meridiana, eu me escondi e me lembrei dela. Então não basta ver, é preciso fazer que a luz que há em nós não seja trevas. E aí eu disse, Senhor Jesus, me dê a chance, outras vezes, de não me esconder mais. E a partir daí, quando alguém me perguntava, eu não tinha mais vergonha, nem para as mães. E isso foi mudando em mim, isso tem muitos anos mudando em mim. Porque se eu tenho vergonha daquilo que me ilumina, eu estou vivendo em trevas, embora já tenha recebido a luz. Então, se nós temos vergonha de viver o Evangelho, aonde vamos? Estamos negando a luz que já está em nós. E aí os ensinamentos do Cristo vão ficando mais claros. Porque neste texto, Emmanuel vai dizer do capítulo 34, porque há pessoas que dizem seguir o Cristo e o Evangelho, mas como ainda está escondido e não na luz clara, se permitindo iluminar, são daquelas que creem, mas descreem. Quando vem uma dificuldade, põe em dúvida. Estudam, mas não aprendem. Passamos a nossa vida toda, gente, estudando, nos dedicando, entendendo da imortalidade da alma, estudando quais são as situações da enfermidade. Aí me chega uma situação difícil na vida e eu não aprendi, porque tudo que eu estudei não me serviu de base para poder viver uma dificuldade. Quem faz atendimento fraterno, nunca se esqueça, todos aqueles aconselhamentos que estão sendo dados para aquela pessoa que está na nossa frente, em primeiro lugar é para nós. Paciência, meu irmão, fé diante da dificuldade. Se eu estou dizendo isso para ele, eu estou dizendo para mim. E haverá momento na vida em que Jesus vai dizer, então agora mostre essa luz na claridade do meio-dia. Por isso que ele vai dizer, há aqueles que estudam e não aprendem.
Ele vai dizer: há aqueles que esperam, mas desesperam. Espera, mas se demora um pouco, já entra em desespero. Aqueles que ensinam, mas não sabem. E ele vai dizer: há aqueles que confiam, mas duvidam. Então, quando a luz já brilha dentro de nós, nós já temos a confiança como nossa coluna que nos guia. Porque eu pergunto a vocês, Saulo, que depois se torna Paulo, era mais feliz antes ou depois de encontrar Jesus? Aí nós vamos dizer depois. Mas antes de encontrar Jesus, ele tinha tudo que nós chamamos de felicidade. E depois do encontro com Cristo, ele vai viver tudo que nós chamamos de infelicidade na terra. Mas se perguntarmos para ele: quando, Saulo, você encontrou a luz que brilha? Ele vai dizer: depois que aceitei o Evangelho de Jesus. E Emmanuel vai terminar esse texto dizendo: por isso, não basta ver, não basta a gente folhear os livros, não basta ouvir alguém que está falando, não basta. Ele diz que é preciso aprender a lição, mas que para aprender a lição é preciso sentir a lição. E nós só conseguimos sentir a lição se nos aproximarmos de Jesus. Para que a pouca luz que já há em nós possa ter a força de iluminar a nossa caminhada, é preciso que nós entendamos que a luz que alimenta a nossa luz é Jesus. Só Ele é o orientador real de nossas vidas. Por isso, gente, no Livro dos Espíritos, no texto 5 da conclusão, tem uma frase muito curta e que me deixa muito feliz, porque ela vem me ensinando muito, ela é muito curta. Kardec vai escrever assim: aqueles que compreendem o Espiritismo se tornam mais felizes. Se nós ainda não encontramos a felicidade possível na Terra, é porque ainda não compreendemos o Espiritismo. Que é a compreensão que Saulo teve das lições de Jesus. E embora as muitas dificuldades, ele era uma pessoa feliz. E felicidade não significa não chorar, não ficar triste, não ter uns momentos de desânimo. Porque nós estamos diante de uma escalada. E na escalada a gente cansa, a gente sua, a gente tem dor, faz parte da escalada. Mas feliz é aquele que não desiste de chegar ao topo. Então não basta ver as lições da codificação. Não basta nós falarmos que amamos Jesus. É preciso que a luz que há em nós brilhe a tal ponto que alguém que nos olhe possa virar para nós. E aí eu vou usar o Wagner de novo, que é para guardar um nome. Alguém olhe para o Wagner e diga: nossa, Wagner, nesse momento da sua vida, vem enfrentando determinada dificuldade, e no seu rosto a gente vê uma expressão de paz, e você continua feliz. É a hora que ele diz: a luz que há em mim tornou-se luz que está te iluminando. É quando ele diz: eu sigo a Jesus e sei que mesmo nesses momentos mais difíceis, ele não solta a minha mão, porque ele quer que eu brilhe na luz e na intensidade que já sou capaz. Então nós que temos a bênção da doutrina espírita em nossas vidas, não tenhamos vergonha de dizer, na luz do meio-dia: sou espírita,
Mas, mais importante do que dizer, e quando chegarmos nessa situação, aí sim podemos, como cego de Jericó, glorificar a Deus. É alguém chegar no Wagner e falar: Wagner, você é espírita? E ele dizer: sim, por quê? Pela sua atitude. Aí sim, já estará sendo o versículo 36 tão iluminado que quem está em volta sente o brilho e conhece a luz. Este é o caminho de todos nós. Quando Emmanuel pediu que a maior caridade que podíamos fazer ao Espiritismo era a sua divulgação, ele não estava falando só da venda de livros. Ele estava dizendo que as pessoas leiam em nós o Espiritismo. Então não só olhemos, mas aprendamos. E para aprender, vamos sentir. E para sentir não tem outro caminho. Precisamos nos aproximar de Jesus. Que o Mestre nos abençoe, nos ilumine e que Ele seja sempre, em qualquer lugar, o Senhor de nossas vidas, porque nós só temos um Mestre e Senhor na terra e nós o chamamos Jesus Cristo. Muito obrigada pela atenção.